Em uma região há muito familiarizada com o som de ataques aéreos, havia algo incomum desta vez. Em uma noite tranquila, longe da vista do público, instalações nucleares subterrâneas profundas no Irã foram atingidas com precisão cirúrgica. Nenhuma aeronave foi rastreada, nenhum alarme foi acionado. As crateras deixadas para trás falavam por si só, mas as plataformas que as entregaram não deixaram nenhuma assinatura. Relatórios sugerem que a arma usada foi o ativo aéreo mais elusivo e potente da América, o B-2 Spirit, ou bombardeiro pesado estratégico furtivo. A única aeronave no mundo que poderia ter executado tal missão sem ser detectada e sem ser desafiada. O Northrop Grumman B-2 Spirit, lançado em 1989, é um marco na aviação militar. É o primeiro bombardeiro pesado da história projetado especificamente para penetrar defesas inimigas sofisticadas sem ser visto. A furtividade não é um aspecto secundário, mas sim a essência de seu design. As origens do B-2 estão nas últimas etapas da Guerra Fria. No começo da década de 1980, os Estados Unidos lidavam com a rápida modernização da defesa aérea soviética, que podia interceptar bombardeiros convencionais bem antes de atingirem seus alvos. O Pentágono respondeu com o Programa de Bombardeiro de Tecnologia Avançada, uma iniciativa confidencial para produzir uma aeronave que tornaria a detecção de radar tradicional e, portanto, a defesa aérea convencional obsoleta. A resposta veio como uma asa voadora, formatestada pela primeira vez nos anos 1940 pela aeronave Northrop. A configuração final do B-2 era um triângulo refinado que desviava o radar sem estabilizadores verticais, área de superfície mínima e bordas suaves e arredondadas para dispersar as ondas de radar. Este design, aliado a materiais absorventes de radar e baias de armas internas, dá ao B-2 uma seção transversal de radar comparável à de um pássaro, apesar de seu tamanho massivo. A envergadura do B-2 é de 172 pés, ou 52 metros, maior que a de um Boeing 747. Ele pode voar a velocidades subsônicas altas, com uma altitude máxima superior a 50.000 pés, ou cerca de 15.200 metros. Seu alcance operacional é de 6.000 milhas náuticas, ou cerca de 11.000 quilômetros, e com reabastecimento aéreo, seu alcance se torna global. Capaz de transportar 40.000 libras, ou cerca de 18.000 kg de armamento, o B-2 pode entregar cargas nucleares e convencionais com alta precisão. Talvez o mais notável seja que o B-2 é a única aeronave no inventário da Força Aérea dos Estados Unidos capaz de entregar o GBU-57, munição penetradora massiva, um destruidor de bunkers de 30.000 libras ou 14.000 kg, projetado para neutralizar instalações profundamente enterradas. O MOP pode penetrar até 60 pés ou 18 metros de concreto reforçado antes de detonar e 200 pés ou 60 metros de material não especificado como terra, tornando-o a única arma não nuclear viável para atingir bunkers subterrâneos fortificados como os encontrados na Coreia do Norte ou Irã. Apesar de seus sistemas avançados, o B-2 é operado por uma equipe de 2 pessoas, um piloto e um comandante de missão. O cockpit possui controles digitais fly-by-wire, radar de acompanhamento de terreno e software de evitação de ameaças automático. O bombardeiro é projetado para entrada e saída em baixa altitude, navegando abaixo do radar enquanto mantém furtividade em todas as etapas. Mas a furtividade tem seu custo. Cada B-2 requer manutenção extensa, particularmente para preservar sua pele que absorve radar. Após cada voo, as equipes de solo devem inspecionar e recondicionar o revestimento da superfície, um processo que pode levar dias antes da aeronave estar pronta para voar novamente. Porém, essa complexidade foi equiparada pela capacidade. A primeira missão de combate do B-2 foi em 1999, durante os bombardeios da OTAN em Kosovo. Somente nessa operação, 6 B-2 realizaram 50 missões e lançaram 11% de todas as bombas usadas na campanha. Nos anos subsequentes, desempenhou papéis críticos no Afeganistão, Iraque e Líbia, muitas vezes atingindo alvos na primeira noite de um conflito antes que qualquer defesa inimiga pudesse ser mobilizada. Comparado aos seus antecessores da Guerra Fria, o B-52 e o B-1B, o B-2 troca velocidade e carga útil por algo muito mais valioso na guerra moderna: acesso. Enquanto os B-1s e os B-52 são visíveis a longa distância, o B-2 é projetado para ser invisível, permitindo ataques precoces, profundos e decisivos. Essa capacidade, no entanto, vem a um preço alto. Cada B-2 Spirit custa mais de 2 bilhões de dólares, sendo a aeronave mais cara já construída. Os Estados Unidos planejavam adquirir 132 bombardeiros, mas com o fim da Guerra Fria, o pedido foi reduzido para 21.
Hoje, apenas 19 permanecem em serviço, com um perdido em um acidente e outro mantido em reserva. Apesar de sua idade, o B-2 continua sendo uma pedra fundamental da estratégia de dissuasão nuclear dos Estados Unidos, servindo como a perna aérea do triângulo estratégico da nação, ao lado de ICBMs, baseados em terra e mísseis lançados por submarinos. Sua combinação de furtividade, alcance e flexibilidade de carga garante que ele possa ser lançado do solo dos Estados Unidos e ainda alcançar qualquer ponto na Terra. Sem aviso prévio, seu sucessor, o B-21 Raider, está agora em estágios avançados de teste e desenvolvimento, prometendo assinaturas de radar ainda menores, maior manutenibilidade e capacidades de operação autônoma. Porém, o B-2 continuará em serviço no mínimo até meados de 2030. Continua sendo atualizado, incluindo comunicações modernas, aviônicos defensivos e integração com sistemas de armas avançados. Em uma era de renovada competição entre grandes potências, com a China expandindo seu arsenal nuclear e a Rússia investindo em defesas aéreas avançadas, a necessidade de plataformas furtivas só aumentou. O recente desdobramento do B-2 no Oriente Médio, confirmado ou não, envia uma mensagem estratégica tanto para aliados quanto para adversários. Os Estados Unidos mantêm a capacidade de atacar em qualquer lugar, a qualquer momento, sem detecção. O B-2 Spirit não é apenas uma aeronave. É uma declaração de intenção, um produto da urgência da Guerra Fria, sustentado por décadas de inovação e aprimorado pela necessidade moderna. Sua silhueta pode ser familiar agora, mas sua presença ainda é um mistério. Ele voa sem deixar rastros e ataca sem aviso prévio. Nas palavras de um ex-comandante da Força Aérea, se você o vê, já é tarde demais. O B-21, o bombardeiro supremo da América. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos apresentou seu primeiro bombardeiro estratégico em mais de 3 décadas na filial 42 da Northrop Grumman Corporation. Esta empresa aeroespacial e de defesa ganhou o contrato em 2015 e desenvolve o projeto B-21 Raider há 7 anos. Em 2 de dezembro de 2022, em Palmdale, Califórnia, o mundo finalmente viu os esforços da empresa quando o bombardeiro foi revelado em seu hangar durante a cerimônia de abertura. O B-21 Raider deve auxiliar a Força Aérea dos Estados Unidos com capacidades de próxima geração, incluindo ataques de mísseis de longo alcance com alcance incomparável por outros bombardeiros, habilidades aprimoradas de vigilância e reconhecimento e capacidade para ataques eletrônicos. O B-21 Raider é projetado para voar por longos períodos, sem necessidade de manutenção constante, sendo um voador diário. Apesar de muitos recursos deste bombardeiro serem sigilosos, o Departamento de Defesa revelou que ele pode realizar operações nucleares e é projetado para missões tripuladas ou não tripuladas. O B-21 Raider, resultado de 50 anos de tecnologia de baixa observabilidade, será difícil de detectar mesmo nos sistemas de defesa aérea mais avançados. Esse bombardeiro será a espinha dorsal da Força Aérea dos Estados Unidos, com planos de adquirir pelo menos 100 unidades nos próximos anos. O bombardeiro tem previsão de primeiro voo apenas em 2023, mas sua reputação já gerou especulações sobre seu custo. Em julho de 2016, a Força Aérea dos Estados Unidos recusou divulgar o custo estimado do contrato da Northrop, pois poderia revelar muitas informações sobre o B-21. Contudo, uma única aeronave B-21 Raider teve um custo associado de 700 milhões de dólares. Essa estimativa pode parecer absurdamente alta, mas comparada a outros projetos, é fiscalmente responsável. O programa evitou grandes excessos de custos e atrasos, mantendo-se dentro do orçamento de 25 bilhões de dólares, algo inédito nos contratos militares. Além disso, em termos de custo, é metade do preço do bombardeiro que se destina a substituir, se você também levar em conta as taxas de inflação. Portanto, essa aeronave de sexta geração é realmente muito econômica. O desenvolvimento do bombardeiro estratégico B-21 Raider é outro passo crucial nos esforços dos Estados Unidos para contrariar o crescente poderio militar da China. A tecnologia de ponta desta nova aeronave a tornará uma poderosa adição ao arsenal dos Estados Unidos. O Raider deve entrar em serviço por volta de 2027, sendo parte fundamental da reforma do dissuasor nuclear de $1 trilhão dos Estados Unidos. Essa figura inclui novos submarinos nucleares e mísseis terrestres e tem a intenção de igualar as capacidades militares modernizadas da China, que está a caminho de ter 1.500 armas nucleares até 2035. A perspectiva de um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a China é uma das maiores ameaças à segurança global dos tempos modernos. Uma guerra nuclear seria catastrófica, com consequências devastadoras para as nações envolvidas e para o mundo inteiro.
Os Estados Unidos e a China possuem um grande número de ogivas nucleares, e o uso dessas armas poderia causar uma destruição imensa, com cidades e infraestruturas destruídas, levando a um enorme número de vítimas. O uso de armas nucleares também teria consequências ambientais devastadoras, com a liberação de enormes quantidades de radiação no ar e na água. Além disso, a destruição causada pela troca nuclear também causaria uma enorme perturbação econômica. Indústrias e mercados globais seriam gravemente afetados, com interrupção nas cadeias de suprimentos e colapso de mercados. Isso poderia levar a uma recessão global. Em resumo, é do melhor interesse de todos que a capacidade total do B-21 Raider não seja explorada. No entanto, o desenvolvimento do B-21 Raider é uma visão do futuro da guerra. O B-21 Raider, produto do programa Long Range Strike Bomber, ou programa LRSB, iniciado em 2011 para desenvolver aeronaves avançadas para a Força Aérea dos Estados Unidos, tem como objetivo realizar missões estratégicas. O programa busca substituir as antigas frotas de bombardeiros, criando aeronaves de próxima geração que manteriam a Força Aérea à frente de ameaças internacionais. O desenvolvimento do B-21 Raider iniciou-se em julho de 2014, quando a Força Aérea solicitou propostas para o novo projeto. Em outubro de 2015, a Northrop Grumman venceu o contrato de desenvolvimento, superando a equipe combinada da Boeing e Lockheed Martin. A Northrop Grumman foi escolhida por suas estimativas financeiras mais baixas e seu compromisso em criar uma aeronave de fácil manutenção e baixo custo. O secretário de Defesa Lloyd J. Austin III afirmou que não há capacidade real sem a habilidade de mantê-la. O B-21 é projetado para ser o bombardeiro mais fácil de manter já construído. O desenvolvimento do bombardeiro foi supervisionado pelo Escritório de Capacidades Rápidas da Força Aérea, permitindo que as duas equipes avançassem rapidamente com o projeto. Para garantir que o projeto estava em conformidade com seu orçamento, o programa ainda estava sujeito aos requisitos de relatório Nunn-McCurdy para o Congresso, que precisava ser minucioso no exame de seu orçamento, já que uma preocupação frequente dos contribuintes é com o governo gastando demais em projetos militares. No passado, o governo dos Estados Unidos financiou programas militares muito caros que fracassaram, sendo grandes fardos para a economia. Em um exemplo gritante, o navio de combate da Marinha dos Estados Unidos enfrentou tantos atrasos e gastos acima do orçamento que, quando o projeto foi concluído, ele foi chamado de conceitualmente obsoleto. Em 2017, durante o debate no Congresso sobre o orçamento para o B-21 Raider, o senador John McCain, então presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, se opôs à decisão de não divulgar publicamente o custo do programa. Ele queria tranquilizar seu eleitorado de que o programa não era apenas mais um desperdício de verbas públicas. Ele propôs emendas à Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2017, que teriam reduzido o valor da autorização para o B-21 em cerca de 302 milhões de dólares e exigido limites rigorosos de linha de base do programa e controle de custos, juntamente com relatórios trimestrais de desempenho do programa e divulgação do valor total do contrato de desenvolvimento de engenharia e fabricação. Embora essa emenda tenha sido aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado, a disposição para tornar público o custo do programa foi removida em um relatório final de conferência por razões desconhecidas. O legado dessa aeronave ainda está por ser escrito, mas seu nome é indicativo das expectativas que a Força Aérea dos Estados Unidos tem dele. O B-21 Raider recebeu esse nome porque a Northrop Grumman o classifica como o primeiro novo bombardeiro do século XXI. A parte Raider do seu nome é uma homenagem aos Little Raiders, que foram um grupo de pilotos na Segunda Guerra Mundial que realizaram um ataque a Tóquio em retaliação ao ataque do Japão a Pearl Harbor. Encarregados de atacar o Japão no que seria a primeira operação aérea hostil americana contra o arquipélago japonês, os pilotos, comandados pelo tenente-coronel James Doolittle, voaram mais de 1000 km para atingir alvos inimigos distantes. Agora, mais de 80 anos depois, espera-se que o B-21 Raider cumpra o mesmo papel na proteção dos Estados Unidos contra nações hostis. Em um mundo de tecnologia que melhora rapidamente, as pessoas só podem adivinhar os elementos do B-21 Raider que estão sendo retidos do público. As verdadeiras capacidades do bombardeiro podem não ser conhecidas por gerações futuras, mas com o B-21 em serviço, essas gerações podem descansar tranquilas, sabendo que seu país está sendo protegido. Nas palavras do secretário de Defesa dos Estados Unidos, isso não é apenas outro avião. Não é apenas outra aquisição, é a personificação da determinação da América em defender a república que amamos. É um testemunho da nossa estratégia de dissuasão, com as capacidades para apoiá-la sempre e em todos os lugares. É isso que a América faz.